Você já ouviu falar na lenda do corpo seco? Dizem que foi um homem tão cruel, tão sem alma, que quando morreu, nem a terra aceitou o corpo dele. Expulso da própria cova, condenado a vagar pelas matas, ele se tornou um espectro de ossos e pele ressequida, sempre em busca de quem ousar atravessar o seu território. Nesta história, um grupo de jovens descobre tarde demais que algumas estradas do interior não são apenas atalhos esquecidos, mas portais para o medo mais profundo. O que eles viveram naquela noite transformou a lenda em realidade, e você vai ouvir cada detalhe agora. Então, se você gosta de mistérios sombrios, de histórias que arrepiam e deixam aquela sensação de que alguém está te observando, já se acomode, apague as luzes e fique até o final. No fim deste vídeo, eu tenho uma pergunta importante para você, e quero ver sua resposta nos comentários. A tarde caía lentamente sobre a pequena estrada de terra, iluminada apenas pelos últimos raios alaranjados do sol. O carro avançava em meio ao silêncio do interior, levantando uma poeira fina que se espalhava pelo ar parado. Para os 4 jovens dentro do veículo, aquilo não passava de um atalho, uma forma de cortar caminho até a cidade vizinha. O GPS mostrava a rota mais curta, e ninguém parecia se importar com o fato de que a estrada não aparecia tão nítida no mapa. É só um trecho velho, deve estar em desuso, comentou Rafael, que dirigia com um ar de confiança exagerada. No banco de trás, Júlia observava as árvores que se inclinavam para dentro da pista, formando um túnel natural. Os galhos retorcidos lançavam sombras longas, que se esticavam sobre o carro como dedos ossudos tentando alcançá-los. A cada curva, a vegetação parecia mais densa, como se a estrada tivesse sido esquecida por quem vivia na região. Estranho, não passa quase nenhum carro por aqui, murmurou ela, apertando os braços contra o corpo. Camila, ao lado, riu para disfarçar o desconforto. Ah, relaxa. É interior, né? Todo mundo deve usar a rodovia nova. Mas havia algo diferente naquele caminho. O ar parecia mais pesado, difícil de respirar. Até o motor do carro soava abafado, como se a própria mata estivesse sugando os ruídos para dentro de si. De repente, um estalo ecoou entre as árvores, alto o suficiente para fazer com que todos se sobressaltassem. Rafael reduziu a velocidade, franzindo o senho. Deve ter sido um galho caindo, tentou justificar, mas sua voz tremia levemente. Mais alguns metros adiante, encontraram uma pequena cruz de madeira fincada na beira da estrada. A tinta branca já estava descascada, e flores murchas pendiam sobre a terra endurecida. Júlia fixou os olhos naquilo, engolindo em seco. Não gosto disso, disse em voz baixa. Ninguém respondeu. O carro seguiu em frente, mas a atmosfera já não era a mesma. O atalho, que deveria ser prático e rápido, começava a se tornar sufocante. E, sem que percebessem, a estrada parecia se estender além do normal, como se jamais tivesse fim. E assim, sem querer, eles haviam dado o primeiro passo para dentro do território onde antigas histórias ganhavam vida. Depois de quase meia hora naquela estrada interminável, o carro finalmente encontrou sinais de vida. Uma curva revelou algumas casas simples, de madeira envelhecida, espalhadas em torno de uma praça de terra batida. O vilarejo parecia parado no tempo, com galinhas soltas no quintal, roupas penduradas em varais improvisados e janelas entreabertas que deixavam escapar olhares curiosos. Eu disse que essa estrada levava a algum lugar, comentou Rafael, tentando soar confiante, mas seus olhos percorriam as casas com cautela. Eles pararam diante de um pequeno armazém, a porta de madeira quase caída de tão gasta. Atrás do balcão estava um homem idoso, de barba branca e olhos fundos, que os observou em silêncio por alguns segundos antes de falar. Não deviam estar por aqui a essa hora. A frase, curta e direta, fez o grupo se entreolhar. Júlia foi a primeira a se pronunciar. Estamos só de passagem, o GPS nos trouxe por essa estrada. O velho riu sem humor, balançando a cabeça. Essas máquinas não sabem o que fazem. Essa estrada devia ter sido esquecida, deixada em paz. Camila tentou quebrar o clima com um sorriso simpático. Mas por quê? É perigoso? O olhar do homem se tornou mais pesado, como se carregasse décadas de lembranças que preferia não reviver. Ele se aproximou devagar, apoiando-se no balcão. Há coisas nessa mata que não pertencem ao descanso. Nem a vida, nem a morte. Quem insiste em atravessar por aqui à noite, acaba ouvindo os passos dele. Dele quem? Perguntou Rafael, cruzando os braços, incrédulo. O velho manteve o silêncio por um instante, até que murmurou, o corpo seco. As palavras pairaram no ar, densas.
Até o ranger da porta ao vento pareceu se calar diante daquela menção. Isso é só lenda, né? Daniel, o mais cético do grupo, riu nervoso. Mas o homem não sorriu. Apenas fez um gesto em direção à estrada que seguia adiante, seus olhos endurecidos. Se querem seguir, façam isso antes do sol se pôr. Porque quando a escuridão cobre essas árvores, nem as cruzes conseguem proteger. Os jovens deixaram o armazém em silêncio. Nenhum deles admitia em voz alta, mas todos sentiram o mesmo. Algo naquela advertência soava mais real do que gostariam. O carro seguia devagar pela estrada de terra, mas a mente dos 4 jovens ainda estava presa nas palavras do velho. O silêncio dentro do veículo era quase sufocante, até que Camila resolveu quebrá-lo. Vocês perceberam o jeito que ele falou? Não parecia só superstição, parecia que ele acreditava mesmo nisso. Ah, para, respondeu Daniel, rindo com desdém. Corpo seco, sério? Isso é história de interior, igual mula sem cabeça ou lobisomem. Mas Júlia não riu. Havia algo nos olhos do homem que não saía de sua cabeça. Ele falou com medo. Gente daquela idade não costuma brincar com esse tipo de coisa. Rafael bufou, tentando manter o controle da situação. Lenda é lenda. Só isso. Ainda assim, ele mesmo sentia um peso estranho no ar. E foi nesse clima que resolveram parar o carro em frente a uma pequena bica d'água à beira da estrada. Enquanto enchiam as garrafas, um som de passos lentos surgiu por trás. Era o mesmo velho do armazém. Ninguém percebeu quando ele havia o seguido, mas lá estava, apoiado em sua bengala, os olhos cravados neles. Não devia ter falado nada, murmurou. Mas é melhor vocês saberem ao menos um pedaço da verdade. O grupo se aproximou, em silêncio, como se a própria floresta os obrigasse a ouvir. O idoso respirou fundo antes de continuar. O corpo seco foi um homem, se é que se pode chamar de homem. Cruel, sem fé, sem amor, sem piedade. Dizia-se que nem a mãe dele suportava estar por perto. Quando morreu, a terra o rejeitou. O caixão foi encontrado aberto, o corpo expulso da cova. Dizem que nem Deus quis sua alma. Os jovens trocaram olhares inquietos. Até Daniel, que antes ria, agora engolia em seco. Desde então, ele anda por essas matas, ressequido, apodrecido, mas vivo. Não fala, não sente. Só caminha, arrastando os pés, buscando quem ouse cruzar o caminho dele. O velho ergueu o dedo ossudo e apontou para a estrada que se estendia à frente. E vocês já estão no caminho errado há tempo demais. A brisa fria que passou naquele instante pareceu confirmar cada palavra. O carro voltou a avançar pela estrada poeirenta, mas agora nenhum dos 4 parecia tão seguro da escolha. O silêncio que reinava dentro do veículo era quebrado apenas pelo ronco baixo do motor e o ranger ocasional da suspensão nas irregularidades do solo. Cada um, à sua maneira, tentava afastar da mente as palavras do velho, mas era impossível. Júlia foi a primeira a notar. Vocês viram aquilo? Apontou para o lado direito da estrada. Entre as árvores, várias cruzes de madeira estavam fincadas no chão, umas tortas, outras quebradas, algumas quase engolidas pela vegetação. Pareciam esquecidas ali, como marcas de algo que ninguém ousava remover. Deve ser cemitério antigo, disse Rafael, sem muita convicção. Mas logo perceberam que não era apenas um ponto isolado. A cada curva, novas cruzes surgiam, espalhadas de forma irregular, algumas pintadas de branco descascado, outras sem nome, sem data, apenas madeira crua. O ambiente se tornava cada vez mais pesado. O ar parecia parado, abafado, como se respirar fosse um esforço maior do que o normal. Até a luz do sol, que ainda atravessava a copa das árvores, parecia perder intensidade, tingindo tudo com um tom amarelado e doentio. De repente, o carro passou por uma clareira estreita onde o chão estava marcado por manchas escuras. Júlia apertou o braço de Camila. Isso é sangue? Daniel riu, forçando um tom de desprezo. Deve ser tinta, alguma coisa de caçador. Mas ninguém acreditou de verdade naquela explicação. O cheiro metálico, forte e desagradável, entrava pelas janelas entreabertas, tornando impossível ignorar. Foi então que ouviram passos. Lentos, secos, ritmados, como se ossos arrastassem no chão coberto de folhas. Rafael pisou mais fundo no acelerador, mas parecia que o som acompanhava o carro, ecoando entre as árvores. Para, eu quero sair daqui, gritou Camila, segurando o banco da frente com força. Ninguém teve coragem de olhar para trás. O carro corria, mas a sensação era de que não importava a velocidade. Havia algo acompanhando, invisível, sempre à mesma distância.
Quando finalmente deixaram a sequência de cruzes para trás, o som cessou. Mas a tensão dentro do carro só aumentou. Era como se a estrada tivesse mostrado o primeiro aviso, e ninguém ali tivesse coragem de dizer em voz alta que estavam sendo observados. A estrada seguia em linha reta por alguns quilômetros, mas a cada curva a sensação de isolamento aumentava. As árvores se fechavam ainda mais sobre o caminho, seus galhos retorcidos roçavam no teto do carro como garras tentando alcançar quem passava. O sol já estava baixo no horizonte, e a sombra da mata engolia rapidamente o pouco de luz que restava. Rafael, no volante, tentava disfarçar o nervosismo com piadas forçadas. Daqui a pouco aparece um zumbi desses filmes de terror, hein? A gente foge acelerando. Ninguém riu. O silêncio no carro se tornará tão denso que cada respiração parecia audível demais. De repente, algo cruzou à frente do veículo. Uma sombra rápida, disforme, atravessando de um lado ao outro da estrada. Rafael freou bruscamente, fazendo todos se projetarem para frente. O que foi isso? Gritou Júlia, os olhos arregalados. Um bicho, sei lá. Respondeu Rafael, mas sua voz não soava convincente. Daniel tentou olhar pela janela, mas a vegetação densa não deixava ver nada além de escuridão entre as árvores. Deve ter sido um cachorro do mato, ou um veado. Mas, assim como Rafael, ele não acreditava no que dizia. Antes que pudessem se recuperar do susto, um estalo seco ecoou bem ao lado do carro, como se um galho grosso tivesse se partido sob peso humano. Júlia segurou a mão de Camila, ofegante. Tem alguém aí fora, murmurou. Rafael engatou a marcha e acelerou, mas o som continuou. Passos lentos, arrastados, acompanhando o carro. Quanto mais rápido ele dirigia, mais nítido o ruído parecia, como se estivesse ao lado, mantendo o mesmo ritmo. Então veio o assovio. Baixo, prolongado, frio. O som parecia deslizar pelo ar, entrando pelas frestas das janelas, penetrando nos ossos de cada um. Camila tapou os ouvidos, chorando. Para com isso! Implorava, como se alguém ali tivesse controle sobre aquilo. O carro seguiu em disparada, sacolejando na estrada esburacada, até que o som cessou de repente. O silêncio voltou, mas não trouxe alívio. Trouxe apenas a certeza de que não estavam sozinhos. E que o primeiro aviso havia se transformado em ameaça real. O carro avançava em silêncio, apenas o motor ressoando fraco contra a escuridão que agora tomava conta da estrada. O céu, antes tingido de laranja, já se transformará em um manto azul escuro, e os primeiros pontos de estrela surgiam entre as copas fechadas das árvores. O grupo estava nervoso demais para falar, cada um preso às próprias lembranças dos passos, do estalo e do assovio que pareciam persegui-los. Foi Júlia quem quebrou o silêncio, a voz quase um sussurro. Vocês estão vendo aquilo ali, na frente? Rafael apertou os olhos. A luz fraca dos faróis iluminava uma construção de pedra, parcialmente encoberta pela vegetação. Conforme se aproximaram, perceberam que se tratava de uma pequena capela antiga, com a porta de madeira entreaberta e janelas quebradas. Meu Deus! Murmurou Camila, sentindo um arrepio na espinha. Rafael parou o carro. Por algum motivo, parecia impossível simplesmente seguir adiante sem olhar mais de perto. Era como se a estrada os tivesse conduzido até aquele lugar. Eles desceram, hesitantes. O ar estava frio, pesado, e um cheiro de cera queimada ainda pairava no ambiente. Dentro da capela, a penumbra era cortada por restos de velas derretidas, algumas ainda fumegando, como se tivessem sido apagadas há pouco tempo. Quem teria estado aqui? Perguntou Daniel, tentando manter a voz firme, mas falhando. As paredes estavam riscadas com símbolos estranhos, marcas de garras ou de algum objeto afiado. No altar quebrado, uma cruz caída parecia ter sido arrancada com força. Júlia se ajoelhou para olhar melhor e percebeu manchas escuras no chão de pedra, secas, mas que lembravam sangue. De repente, um vento forte atravessou a capela, batendo a porta com violência. As janelas estouraram em estilhaços, fazendo o grupo gritar em choque. Camila agarrou o braço de Rafael. Vamos embora daqui, agora. Eles correram de volta para o carro, mas antes de entrar, Júlia se virou e olhou para trás. Por um instante, jurou ver, no interior escuro da capela, a silhueta disforme de algo esquelético, imóvel, como se os observasse em silêncio. O coração dela disparou. Não havia mais dúvida, estavam dentro do território do corpo seco. Eles entraram no carro em disparada, ofegantes, como se apenas a distância pudesse dissolver a sensação sufocante deixada pela capela.
Rafael ligou o motor às pressas e acelerou, os faróis abrindo caminho pela estrada estreita e cada vez mais escura. O sol havia desaparecido por completo, e agora restava apenas a noite, pesada e densa, envolvendo a mata ao redor. Eu disse que não devíamos ter parado. Camila chorava, abraçando os próprios joelhos no banco de trás. Aquilo não é normal. Já deu, Camila. Daniel tentou soar firme, mas sua voz traía o medo. Era só uma capelinha abandonada, coisa de gente fanática. Júlia, no entanto, não respondeu. Estava pálida, encarando o retrovisor como se esperasse ver algo atrás deles. O reflexo apenas devolvia a estrada, engolida pela escuridão. Ainda assim, ela tinha certeza de que não estavam sozinhos. O vento soprava entre as árvores, carregando sons estranhos. Às vezes pareciam sussurros, outras vezes o arrastar lento de algo sobre o chão. O motor do carro rugia alto, mas não conseguia abafar o desconforto crescente dentro do grupo. Quanto falta para sair dessa maldita estrada? Perguntou Rafael, sem desgrudar os olhos da frente. Daniel olhou para o GPS e franziu o senho. Não faz sentido, a rota mostra que já devíamos ter voltado para a rodovia principal. Mas parece que estamos rodando em círculo. O silêncio caiu outra vez, ainda mais sufocante. Cada minuto que passava, a noite parecia se fechar sobre eles como um manto inescapável. De repente, um som metálico ecoou pela estrada. Rafael freou bruscamente quando viu, bem à frente, algo cravado no chão. Uma cruz de ferro retorcido, coberta de ferrugem, bem no meio do caminho. Era impossível passar sem desviar. Os jovens se entreolharam, o medo estampado no rosto de todos. Ninguém ousou sair do carro para mover o objeto. Rafael girou o volante, tentando desviar pela lateral, mas nesse momento as luzes dos faróis iluminaram algo mais. Atrás da cruz, entre as árvores, um vulto imóvel, de pele ressequida, observava em silêncio. A noite havia caído por completo. E agora, o corpo seco estava diante deles. O carro ficou imóvel diante da cruz de ferro. Os faróis tremeluziam, projetando sombras alongadas que dançavam entre os troncos das árvores. E lá estava ele, parado, a poucos metros, uma figura magra, retorcida, a pele grudada nos ossos como couro seco estendido ao sol. Os 4 jovens prenderam a respiração ao mesmo tempo. Nenhum deles ousava se mover, como se o mínimo gesto pudesse atrair o olhar da criatura. Mas não havia necessidade, já estava olhando. O corpo seco não piscava, não respirava. Apenas permanecia ereto, os braços pendendo de forma antinatural ao lado do corpo. Seus olhos, fundos e apagados, refletiam a luz dos faróis com um brilho morto. Isso não é possível, murmurou Daniel, a incredulidade em sua voz se despedaçando em medo. O vulto deu um passo à frente. O som ecoou pela estrada como madeira velha estalando. Outro passo. E mais um. O arrastar dos pés parecia lento demais para ser humano, mas ao mesmo tempo inevitável, como se nada pudesse impedi-lo de se aproximar. Camila tapou a boca para conter o grito, lágrimas escorrendo pelo rosto. Júlia apertou o braço dela com força, os olhos fixos na figura. Rafael, sem pensar, girou a chave e tentou acelerar. O motor roncou alto, mas o carro não saiu do lugar. Como se as rodas estivessem presas à terra. O corpo seco continuava avançando. O assovio surgiu outra vez, agora claro e prolongado, vibrando pelo ar noturno. Era um som frio, sem melodia, como o último suspiro de algo que jamais deveria estar vivo. O pânico tomou conta. Rafael acelerava, mas o carro patinava em falso, como se a estrada tivesse se transformado em areia movediça. Daniel socava o painel, gritando palavrões, enquanto Camila soluçava sem controle. Então, a criatura parou. Ficou a poucos metros, imóvel, apenas assoviando. O som penetrou no carro como uma lâmina de gelo. De repente, o motor rugiu com força e o carro disparou para frente, desviando da cruz enferrujada. Todos gritaram ao mesmo tempo, mas ninguém ousou olhar para trás. E mesmo em alta velocidade, ainda podiam ouvir o som seco dos passos o seguindo, cada vez mais perto. O carro corria pela estrada estreita, sacolejando nas pedras e nos buracos, mas nada parecia suficiente para afastar a sensação de que estavam sendo perseguidos. O motor rugia no limite, os pneus patinavam na terra solta, e ainda assim o som dos passos secos ecoava, firme, constante, como se a criatura estivesse ao lado, acompanhando cada movimento. Isso não faz sentido, gritou Daniel, olhando para trás com os olhos esbugalhados. Não tem como alguém correr nessa velocidade.
Rafael mantinha as mãos trêmulas no volante, tentando controlar o carro. O suor escorria por sua testa, mas não ousava diminuir. Eu não vou parar, ouviram? Se esse negócio quiser, vai ter que nos pegar em movimento. Camila soluçava no banco de trás, quase sem conseguir respirar. Júlia a abraçava, tentando manter a calma, mas ela mesma estava à beira do pânico. O ar dentro do carro parecia mais denso a cada segundo, como se faltasse oxigênio. Foi então que perceberam algo ainda mais assustador. Não importa o quanto avançassem, a estrada não mudava. As mesmas árvores retorcidas, as mesmas curvas estreitas, até mesmo as cruzes quebradas voltavam a aparecer, como se estivessem rodando em círculo. Não pode ser. Rafael gritou, batendo a mão no volante. Eu não saio do mesmo lugar. De repente, um estrondo forte sacudiu o carro. Algo havia batido na lateral, empurrando o veículo contra as árvores. O impacto quase o jogou para fora da estrada. Rafael conseguiu controlar a direção, mas o carro rangeu, como se estivesse sendo pressionado por mãos invisíveis. Daniel se abaixou, tentando enxergar pela janela. Seu rosto perdeu toda a cor. Ele está do nosso lado, andando. Antes que pudesse terminar, um braço esquelético bateu contra o vidro com força, deixando marcas escuras, como fuligem misturada a sangue seco. Camila gritou desesperada, e Rafael acelerou ainda mais. Mas não adiantava. Cada curva os levava de volta à mesma clareira, à mesma cruz enferrujada no meio da estrada. Era como se o corpo seco tivesse transformado o caminho em um labirinto, jogando com o desespero deles. E pela primeira vez, todos entenderam, não se tratava apenas de fugir. Estavam presos no território dele, e talvez nunca conseguissem sair. O carro parou de repente, como se o motor tivesse simplesmente desistido. Rafael girava a chave com desespero, mas nada acontecia. Apenas o silêncio sufocante da mata, por trás dele, o som ritmado dos passos secos, se aproximando. Camila chorava, agarrada ao banco, enquanto Júlia tremia em silêncio, fixando os olhos na escuridão adiante. Daniel, por outro lado, respirava pesado, a raiva misturada ao medo. Chega! Gritou ele, abrindo a porta do carro. Eu não vou ficar aqui esperando esse fantasma inventado brincar com a gente. Daniel, não. Júlia tentou segurá-lo, mas ele já havia saído, encarando a estrada. O corpo seco surgiu entre as árvores. Seus ossos estalavam a cada movimento, como madeira podre se partindo. A pele ressequida, grudada às costelas, parecia prestes a se rasgar. O assovio recomeçou, baixo e prolongado, arrepiando a espinha de todos. Daniel deu alguns passos à frente, tentando disfarçar o medo com coragem forçada. Você não passa de uma lenda idiota. Tá ouvindo? É só um velho fantasiado tentando nos assustar. A criatura parou. Por um instante, o silêncio pareceu pesar ainda mais. Então, em um movimento brusco, avançou. O impacto foi tão rápido que ninguém conseguiu reagir. Daniel foi jogado contra o capô do carro, seu grito ecoando pela estrada. O corpo seco o segurava com uma força descomunal, dedos ossudos cravados em seus ombros. O vidro do carro trincou com o choque. Rafael tentou sair para ajudá-lo, mas Júlia o puxou de volta, chorando. Não, ele vai te pegar também. Daniel berrava, esperneando, mas parecia inútil. A criatura o arrastava para a beira da estrada, como se quisesse levá-lo para dentro da mata. O som dos ossos estalando se misturava ao choro desesperado de Camila. Então, algo inesperado aconteceu, o corpo seco parou. Soltou Daniel, que caiu no chão, ofegante, como se tivesse sido descartado. A criatura voltou-se para o carro, imóvel, observando os outros com seus olhos mortos. E pela primeira vez, ficou claro para todos, ele não estava apenas caçando. Ele estava escolhendo. Daniel ainda jazia no chão, gemendo de dor, quando Rafael e Júlia conseguiram puxá-lo de volta para dentro do carro. O corpo seco, parado na beira da estrada, não se movia mais. Apenas assoviava, baixo e prolongado, como se aquele som fosse suficiente para corroer a sanidade deles. Camila, em prantos, balbuciava sem parar. A gente vai morrer aqui, a gente vai morrer aqui. Júlia, tentando conter o próprio terror, recordou-se das palavras do velho no armazém, nem as cruzes conseguem proteger, mas existe uma oração, esquecida, que mantém ele afastado. Ela fechou os olhos com força, buscando em sua memória cada detalhe. Lembrava-se de ter ouvido algo semelhante de sua avó quando era criança, histórias que nunca levará a sério. Então, quase num sussurro,
começou a recitar: que o pó da terra o rejeite, que a luz do céu o expulse, que o fogo eterno consuma. O corpo seco parou o assovio. A cabeça disforme se inclinou levemente para o lado, como se observasse curioso. Continua, implorou Rafael, os olhos arregalados. Júlia repetiu os versos, mas sua voz tremia. Cada palavra parecia ressoar no ar como lâminas invisíveis. A criatura deu um passo para trás, seus ossos estalando alto. Outro passo. Por um breve momento, a esperança brilhou no olhar deles. Mas, de repente, o vento soprou com violência. As árvores rangeram, e um estrondo ecoou quando a cruz enferrujada, fincada no meio da estrada, se partiu ao meio. O corpo seco ergueu os braços, e um som gutural, quase humano, escapou de sua garganta. As velas apagadas dentro da capela, a quilômetros dali, acenderam sozinhas. O chão tremeu sob o carro. Júlia foi interrompida no meio da reza, engasgada pela pressão invisível que agora parecia comprimir seus pulmões. Não quer que a gente fale, disse ela, sufocada. Essa oração está despertando a ira dele. A criatura avançou de novo, mais rápido dessa vez, o assovio se transformando em um lamento agudo que fazia o vidro vibrar. E naquele instante, todos entenderam, a reza não o destruía. Apenas o enfurecia. O carro inteiro tremia com a aproximação do corpo seco. O assovio havia se transformado em um rugido grave, um som que parecia vir da própria terra. Rafael segurava o volante como se aquilo pudesse protegê-lo, enquanto Camila se encolhia no banco de trás, tapando os ouvidos e chorando sem parar. Júlia, ainda recuperando o fôlego depois da tentativa da oração, sentia a mente fervilhar. As palavras do velho voltavam em sua cabeça, agora com um peso diferente: nem a terra o quis. Nem Deus o quis. Ela percebeu então o verdadeiro sentido. O corpo seco não estava vivo, mas também não estava morto. Estava preso entre os dois mundos, rejeitado por ambos. E era justamente essa condição que o tornava impossível de deter. Ele não pode sair daqui, murmurou Júlia, a voz embargada. Como assim? Perguntou Rafael, sem desviar os olhos da estrada. Ele é parte dessa terra. As cruzes, a mata, até a estrada, tudo isso é dele. Ele não nos persegue de verdade. Nós é que entramos no território dele. Daniel, ainda pálido e com dores no corpo, tentou se erguer. Então estamos presos, como ratos numa armadilha. Do lado de fora, o corpo seco parou de avançar. Ficou parado no meio da estrada, a cabeça inclinada para o céu noturno. Então, lentamente, abaixou-se e tocou o chão com as mãos ossudas. A terra reagiu de imediato, rachaduras se abriram ao redor, como se algo subterrâneo respirasse. Rafael acelerou em desespero, mas o carro sacolejava, preso em um terreno que parecia se mover contra eles. A estrada se partia, revelando raízes grossas que se erguiam como serpentes, bloqueando a passagem. Júlia apertou os olhos, tentando conter o pânico. Ele não nos deixa sair, porque não pode sair também. Se a gente atravessar, é como se arrancássemos ele junto. Camila levantou a cabeça, os olhos marejados. Então, o que ele quer? A resposta veio em forma de silêncio. O corpo seco apenas os observava, imóvel, como se esperasse uma escolha. E, pela primeira vez, o grupo percebeu, não se tratava de escapar. Tratava-se de oferecer algo em troca. O silêncio dentro do carro era esmagador. Apenas os soluços de Camila quebravam o ar pesado, enquanto Rafael mantinha as mãos coladas ao volante, sem saber o que fazer. O corpo seco permanecia parado no meio da estrada, imóvel, como se tivesse todo o tempo do mundo. Daniel, ainda ofegante depois de ter sido agarrado pela criatura, levantou o olhar. Seus olhos estavam vermelhos, mas havia algo diferente ali, uma mistura de medo e decisão. Ele não vai deixar a gente sair, disse, a voz rouca. Só um de nós vai ter que ficar. Você enlouqueceu? Gritou Júlia, segurando seu braço. Ninguém vai ficar. A gente dá um jeito juntos. Mas Daniel balançou a cabeça, um sorriso amargo nos lábios. Eu já fui marcado. Ele me escolheu. Vocês viram, ele me pegou e depois me soltou. Não foi à toa. Ele está esperando. Camila chorava mais alto. Não, não diz isso, você não pode. Rafael tentava pensar em uma saída, mas a cada segundo ficava mais claro. Não havia estrada que os levasse embora enquanto o corpo seco estivesse ali. A criatura parecia mais uma sombra da própria terra do que um ser que pudesse ser derrotado. Daniel abriu a porta do carro.
O vento frio da noite entrou como uma rajada, arrepiando a pele de todos. Fiquem juntos, disse ele, antes de sair. Quando eu atrair a atenção dele, vocês aceleram. Não parem por nada. Daniel, não. Júlia tentou impedi-lo, mas era tarde. Ele já estava na estrada, caminhando em direção à criatura. O corpo seco ergueu lentamente a cabeça, o assovio recomeçando, grave e profundo. Daniel respirou fundo, engoliu o choro e correu em direção oposta, gritando para atrair a atenção. A criatura virou-se, seus ossos estalando alto, e começou a segui-lo, arrastando os pés com passos implacáveis. Rafael não pensou duas vezes. Girou a chave, e, como se o carro tivesse despertado de um transe, o motor rugiu com força. Ele acelerou, passando pela clareira e pela cruz partida, sem olhar para trás. Enquanto o corpo seco seguia Daniel, o restante do grupo mergulhava na escuridão da estrada, sem saber se realmente estavam livres, ou apenas prolongando o inevitável. O carro disparava pela estrada como se fosse movido apenas pelo desespero. Rafael mantinha o pé cravado no acelerador, os olhos fixos no caminho, enquanto lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. No banco de trás, Camila soluçava sem controle, abraçada a Júlia, que permanecia imóvel, tentando não pensar no que acabará de acontecer. O nome de Daniel ecoava na mente de todos, mas ninguém tinha coragem de pronunciá-lo. Era como se falar fosse confirmar que realmente o haviam deixado para trás. A estrada parecia finalmente mudar. As árvores já não se fechavam tanto, e a sensação de estarem presos em um círculo interminável começava a se dissipar. Rafael apertou ainda mais o volante, acreditando que, a qualquer momento, poderiam ver as luzes da rodovia principal. Mas a esperança foi quebrada pelo som que voltou a surgir, o assovio. Baixo, prolongado, carregado de uma frieza que congelava o sangue. Júlia regalou os olhos, olhando pelo retrovisor. A estrada atrás estava vazia, mergulhada em sombras. E ainda assim, o som estava lá, cada vez mais próximo. Não pode ser, murmurou ela, quase sem voz. Camila tapou os ouvidos e gritou, implorando para que o barulho parasse. Rafael acelerava, mas o assovio não se afastava. Pelo contrário, parecia deslizar pelo ar, colado a eles, como se o próprio vento fosse o portador da maldição. De repente, algo cruzou à frente do carro. Rafael desviou com violência, quase perdendo o controle. Quando recuperaram a direção, viram à beira da estrada uma cruz recém-fincada, a madeira ainda úmida, como se tivesse sido colocada ali naquele instante. Júlia apertou o braço de Camila. Ele está marcando o caminho, não importa para onde a gente vá. O assovio cessou de repente, substituído pelo mais absoluto silêncio. Nenhum grilo, nenhum vento, nada. Apenas o ronco do motor e as respirações aceleradas. Esse silêncio, mais do que qualquer som, fez com que percebessem, o corpo seco não havia ficado com Daniel. Ele ainda estava atrás deles. A estrada começou a clarear, revelando finalmente uma saída à frente. Os jovens viram, ao longe, o contorno de postes de luz, sinal de que a rodovia principal estava próxima. Um alívio percorreu o carro, mas ninguém ousou comemorar em voz alta. O silêncio que o cercava era pesado demais. Rafael acelerava como se sua vida dependesse disso, o olhar fixo nas luzes. Camila tremia nos braços de Júlia, murmurando entre soluços que nunca mais voltaria a pisar naquele lugar. Mas, pouco antes de alcançarem o asfalto da rodovia, o assovio soou mais uma vez. Dessa vez, não vinha de trás, mas de todos os lados, como se a noite inteira estivesse soprando o mesmo lamento. Rafael engoliu em seco, mas não diminuiu a velocidade. O carro atravessou o trecho final da estrada, num solavanco, entrou no asfalto liso da rodovia. As luzes dos postes os envolveram, e por um instante pareceu que haviam escapado. O assovio cessou. O grupo respirou aliviado, mas Júlia, ainda olhando pelo retrovisor, congelou. Lá, na beira da estrada de terra que deixavam para trás, uma figura esquelética permanecia imóvel. O corpo seco observava em silêncio, como se não precisasse persegui-los além de seu território. Ele deixou a gente ir, disse Júlia, quase sem acreditar. Rafael não respondeu. Continuou dirigindo, como se parar fosse a pior das ideias. Quando já estavam a alguns quilômetros de distância, Camila quebrou o silêncio, sua voz fraca. E o Daniel? Ninguém respondeu. Todos sabiam que não havia resposta. Apenas Júlia, antes de fechar os olhos, lembrou-se novamente das palavras do velho no armazém: quem entra nessa estrada nunca sai inteiro.
O corpo seco sempre leva algo em troca. E assim foi. Desde aquela noite, os três nunca mais falaram sobre o que viram. Mas quem passa pela estrada esquecida, em noite sem lua, jura ouvir ao longe o som de um assovio seco, acompanhado por passos arrastados. Uma advertência para que ninguém se esqueça: certas estradas não levam a lugar algum, exceto de volta para o corpo seco.